O que eu estou fazendo num cenário de um acidente aéreo como esse daqui? Calma, isso daqui é um laboratório de destroços do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e aqui é um local de treinamento desses militares. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu estou aqui em Brasília, tem essa área militar que está o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. E uma dúvida que fica é, como é que os profissionais do CENIPA que fazem a investigação sabem exatamente como prosseguir num acidente aeronáutico, quais são os caminhos, o que eles precisam fazer para juntar todas as peças de um quebra-cabeça. Eu já fiz um vídeo aqui no Aero explicando sobre o CENIPA, essa é uma série de vídeos que a gente está gravando aqui, então depois, se você ainda não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui em cima, para você clicar e assistir e entender melhor sobre o CENIPA. Mas esse aqui, eu queria falar dessa parte interessante de treinamento, porque eles têm esses cenários de acidentes aéreos. São aeronaves que se acidentaram muito tempo atrás. Essa aqui, por exemplo, é um P-16 que se acidentou 35 anos atrás, lá em 1988, uma aeronave militar. As aeronaves que eles têm aqui são aeronaves militares. E o objetivo é justamente os alunos entenderem como é que a aeronave ela fica, como é que o metal, a fuselagem da aeronave se comporta quando ela entra em contato com o solo, ou quando ela entra em contato com outros materiais, com outras partes da aeronave. Porque eu que não sou profissional de investigação, eu olho isso daqui, para mim é muito difícil entender o que aconteceu. Mas o profissional disso aqui do CENIPA, ele tem que ir fazendo a sua investigação para iniciar o seu relatório, sabendo que essa asa se desprendeu da fuselagem porque o avião entrou numa determinada atitude, ou sabendo aqui que a empenagem do avião se soltou também por alguma razão. Todas essas razões que resultou a isso, pode informar aí para os investigadores os possíveis fatores contribuintes para esse acidente. Isso é muito importante, isso aqui já foi investigado, já saiu relatório, afinal de contas estou falando de por volta de 35 anos atrás. Mas o que foi aqui? Será que uma pessoa que está estudando sobre essa investigação aeronáutica consegue juntar essas peças do quebra-cabeça e apresentar um relatório próximo daquilo que realmente aconteceu, que foi investigado na época? Como essa aqui é uma área de estudos e eles precisam ter certeza que os futuros investigadores sabem como agir e o que procurar num cenário como esse, evidentemente essas peças elas não ficam exatamente do mesmo jeito para todas as turmas. Porque se fosse uma coisa padrão, ia acabar ficando muito fácil a chegar a um ponto já que todo mundo saberia qual que é o relatório desse acidente e aí é só o cara copiar. Então não funciona dessa forma, porque o objetivo aqui desse laboratório de destroços é exatamente o aluno ele entender o que ele vai encontrar, qual tipo de destroço, qual tipo de aeronave, aonde que ele tem que buscar, se a aeronave ela teve um problema em voo, como já aconteceu de aeronaves que se desintegram em voo e os destroços vão se espalhando num raio muito grande, ou se é uma aeronave que cai em um ponto mais concentrado e os destroços estão mais ali em volta. Então tudo isso vai variar de acidente para acidente, nenhum acidente é igual ao outro e o profissional do CENIPA precisa saber exatamente isso. E é interessante, ó, esse avião, por exemplo, ele tem esse motor radial, né? Aqui tem parte da fuselagem, tem a raiz da asa. Os investigadores do CENIPA não sabem todos os detalhes de todos os aviões que estão voando em cima do território brasileiro, não tem como saber isso. Mas eles precisam entender, eles precisam saber como chegar nas informações corretas. Então, por exemplo, eu não sou piloto de P-16, nunca voei esse avião, sou um investigador do CENIPA. Cheguei aqui no local do acidente, eu encontro esse motor, eu encontro essa asa, essa fuselagem. Para começar eu tenho que entender que avião que era. Hoje é mais fácil com as informações que tem, mas na época desse acidente não tinham tantas informações disponíveis, né, como existem hoje. Mas aí ele tem que saber se o avião ele tem um motor, a hélice, esse aqui é um motor radial, cadê a hélice? Ela está em algum lugar. Então ver como está essa hélice, o estado que ela ficou, pode ser muito importante para a investigação. Então, agora eu preciso achar a hélice desse motor, no caso o motor esquerdo. Então vamos procurar.
Se não achou a hélice nesse raio, ele vai começar a desenhar um raio maior, porque a hélice pode ter se soltado em voo, não sei. Justamente isso que o investigador vai começar a ver. Então, as posições das coisas que eles colocam aqui é justamente para esse aluno começar a interpretar. Se não é um avião a hélice, é um avião com motor a reação, em outras características, é um bimotor, é um monomotor, no caso esse P-16 é um bimotor, então se eu encontrei um motor, o outro tem que estar em algum lugar. Está aqui o outro motor desse avião, também sem hélice. Então já vou colocar no relatório. Mas eu não sei exatamente quais são as características desse avião. Então eu preciso começar a coletar informações do avião. Onde que fica essa bequilha? Como é que é o trem de pouso principal? Quais são as características dele? Quantos passageiros ele carrega? Tudo isso o investigador vai começar a captar. O investigador ele também aprende aqui a entrar em contato até com pilotos de aeronaves semelhantes para fazer perguntas técnicas. Um piloto dessa aeronave pode contribuir muito em entender possíveis fatores ali que contribuíram para esse acidente. Aqui, ó, eu tenho um trem de pouso. Como eu falei, eu não conheço muito sobre essa aeronave. Eu não sei se esse trem de pouso é um trem de pouso de um avião convencional, um avião triciclo. Então, tudo isso eles começam a trabalhar aqui para que quando chega na prática do negócio, ou seja, quando de fato ele se forma aqui no CENIPA e começa a trabalhar em cenários reais, ele sabe exatamente o que ele vai encontrar e como ele vai encontrar. Uma coisa interessante que eles fazem aqui, ó, é a identificação, né, da situação do material. Porque, vamos supor, essa asa quebrou em voo, como aconteceu nos Electras lá nos anos 50. E aí, por que a asa quebrou em voo? Se soube depois que a asa do Electra quebrou em voo por uma questão de ressonância, vibração do motor e tudo mais. Mas ele vai começar a olhar as partes do avião, né, e entender se teve qual tipo de força, de esforço estrutural. Mas será que olhando essa peça, você sabe exatamente por que ela se soltou do avião? Aqui tem outro cenário, que é de um helicóptero, o H-1H, um helicóptero militar. Então, olha que interessante, a gente tem uma das pás, né, uma pá aqui, a outra pá ali. Esse é um helicóptero bipá, então é importante que os investigadores saibam disso para não ficar procurando outras pás além das duas que já estão aqui no cenário. Os investigadores eles montam uma comitiva trazendo profissionais importantes que vão ajudar nessa investigação. Então eu posso, por exemplo, eu sou investigador do CENIPA e eu vejo que esse aqui é o H-1H, eu posso chamar um piloto desse helicóptero, eu posso chamar também outros profissionais, posso chamar meteorologista, posso chamar psicólogo, eu monto toda uma equipe, né, para fazer essa investigação. Então são profissionais de cada área pertinente que envolveu esse acidente. Isso é muito importante para trazer todo esse peso de informação correta sobre a aeronave. Imagina a gente especular olhando um único simples vídeo e tentar imaginar o que passou na cabeça do piloto ou o que passou naquela situação. Então é por isso que é importante que o CENIPA tenha essa estrutura aqui e que os profissionais eles aprendam como conduzir uma investigação. Para ser investigador do CENIPA, precisa ser militar. Então, para entrar aqui num cenário como esse, começar a trabalhar na investigação e no relatório. Agora, você pode, se você não for militar, se você for civil e você quiser fazer os cursos que o CENIPA oferece, é possível. Você não vai ser um investigador, mas pelo conhecimento é interessante. Eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar, que já te leva direto na área de capacitação do CENIPA e lá vão ter todas as informações de quais cursos tem, as datas e os pré-requisitos que você precisa cumprir para fazer um curso no CENIPA, possivelmente estar aqui vendo como é que isso aqui funciona. Para encerrar o vídeo, eu quis vir aqui nesse outro cenário. Esse aqui é um Piper Seneca e eles colocaram esse avião de uma forma que caracterizasse um possível acidente que ele tivesse desprendido partes em voo por alguma condição de excesso de carga G, coisas do tipo. Então, você vê que boa parte da célula está aqui, as asas, mas lá no fundo, coisa de 50 metros daqui, tem outras peças. E para o aluno isso aqui é importante, porque ele vai chegar nesse cenário,
parece que o avião todo está aqui, mas não está. Então, de novo, o aluno ele vai identificar que avião que é, vai começar a identificar quais são as peças, ver se está tudo aqui. Ele é um avião bimotor, a hélice, então ele vai ver a situação da hélice. Pela posição que a hélice está, ele consegue determinar qual foi a posição que o avião bateu, se a hélice bateu girando, se a hélice bateu parada. Isso faz bastante diferença. Se a hélice bateu no chão parada, pode ser que o motor tenha parado em voo. Se bateu no chão girando, o motor bateu, o avião bateu no chão funcionando. No caso desse motor, e a situação do outro motor como é que está? A hélice ela se desprendeu do motor. Então tudo isso vai sendo anotado. Agora, por que tem aquelas outras peças lá atrás para caracterizar um desprendimento de peça em voo? Justamente para que o aluno chegue aqui, comece a contar e identifique e fala, peraí, está faltando coisa. Tudo isso é importante ele ir anotando. Eu vou até aquele ponto ali, eu achei as outras peças, vou montando, ele pode reconstruir o avião aqui, a posição das coisas, para ver se está tudo lá, e assim ele vai andando com a investigação. Então é tudo isso que eles aprendem nesses cursos do CENIPA, de investigação e outras coisas bem interessantes e importantes que eles têm. O CENIPA trabalha com a hipótese dos acontecimentos, porque o objetivo aqui não é encontrar os fatos para um julgamento, para encontrar um culpado ou ganhar uma ação judicial. Não é esse o objetivo do CENIPA. Então eles trazem várias hipóteses que podem ter contribuído para o acidente e essas hipóteses são colocadas todas no relatório para que seja distribuído isso daí e não aconteça em outros acidentes, não tenha acidentes pelas mesmas razões. Então você vê a importância do trabalho do CENIPA para prevenir outros acidentes. Então é tudo isso que eles fazem aqui. Bom, esse vídeo eu quis trazer mais essa parte de aprendizado, como é que eles enxergam isso e daqui vai para onde. Lembrando sempre da nossa loja do Aero por Trás Aviação, o link é aeroportrasaviação.com.br. Estou deixando aqui nesse QR Code também o link na descrição, que a gente tem várias camisetas com temas de aviação como essa aqui que eu estou usando, que é todo o alfabeto fonético em formato de um avião bimotor. Tem essa camiseta, tem da caixa preta, tem dos motores de avião, vários temas bem legais para você que curte muito aviação. Vai lá e já adquire a sua para você fazer parte dessa comunidade. Se você gostou, não deixa de curtir, compartilhar e se inscreve aqui no Aero por Trás Aviação, porque é aqui que você vai ver as coisas de perto, como a aviação realmente funciona. É isso aí, valeu! Até o próximo vídeo.